Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre os resultados do segundo trimestre de 2024 apresentados pela Azevedo e Travassos. E eu já adianto para vocês que os resultados da companhia foram fracos. E eu tô aqui justamente para te explicar o que aconteceu com a Azevedo e o que a gente pode esperar da companhia no restante de 2024. Então, para não perder nada, assiste o vídeo até o final e já aproveita para deixar o teu like e te inscrever aqui no canal. Como eu já dei o spoiler, o resultado do segundo trimestre da Azevedo foi fraco. Não tem por que a gente ficar de historinha ou tentar dourar a pílula. Foi um resultado fraco e ponto final. Olhando para esse resultado, a primeira coisa que a gente vê até não é um ponto negativo, é um ponto positivo, que é o aumento do pipeline da companhia. O pipeline da Azevedo no segundo TRI de 2024 fechou em mais de 16 bilhões de reais. E esse aqui é um ponto muito importante, porque o pipeline são aqueles projetos onde a empresa está de certa forma concorrendo para ganhar. A Azevedo tem um bom histórico de conversão do pipeline em backlog. Backlog são aqueles contratos que a empresa de fato ganhou e está executando. Portanto, eu acredito que nós veremos nos próximos trimestres boa parte desse pipeline se converter em backlog. E a empresa realmente precisa realizar essa conversão. Isso porque o backlog da Azevedo ele ficou basicamente estabilizado com relação ao primeiro trimestre, na casa de 655 milhões de reais. Apesar de ter ficado estável, esse nível de backlog não é um nível ideal. A Azevedo sempre falou que a empresa pretendia trabalhar com um nível de backlog na casa de 1 bilhão de reais, porque aí sim a empresa teria uma receita e um resultado satisfatório. Falando agora da receita, a Azevedo apresentou uma receita bruta de 46 milhões e meio no segundo trimestre, o que apresenta uma queda com relação ao primeiro trimestre de 2024. E a mesma coisa aconteceu na receita líquida. A Azevedo apresentou uma receita líquida de 42,8 milhões de reais, também mostrando uma queda com relação ao trimestre anterior. Essa queda nas receitas da companhia, obviamente, é um ponto negativo, mas o ponto mais negativo para mim foi o lucro bruto apresentado pela companhia. A Azevedo apresentou um prejuízo bruto de 2,7 milhões de reais, revertendo o bom lucro bruto do primeiro trimestre, que foi de 14,3 milhões de reais. No entanto, existe uma explicação para esse lucro bruto muito ruim apresentado pela companhia. Basicamente, no negócio da Azevedo, quando ela começa uma obra, a empresa geralmente tem gastos muito altos, justamente porque ela precisa mobilizar aquela obra, contratar funcionário, alugar maquinário e tudo mais. E quando ela termina uma obra, a companhia também costuma ter gastos mais elevados, porque ela precisa fazer a desmobilização daquela obra. Então tem que demitir funcionário, pagar fundo de garantia, férias, 13º e tudo mais. E o que aconteceu nesse segundo trimestre é que a Azevedo tinha muitas obras que estavam se finalizando, portanto a companhia estava fazendo a desmobilização dessas obras. Uma vez essas obras terminadas, elas não geram mais receita e a Azevedo tem que arcar com todos os custos que eu já comentei. Por outro lado, o principal contrato que a companhia ganhou no ano passado, que é aquele contrato muito grande com a Equinor para fazer gasodutos lá em Macaé, ele está em um estágio bem inicial ainda da sua concepção. Essa obra com a Equinor está na fase de planejamento, de mobilização. Portanto, ela ainda não está gerando uma receita satisfatória para a Azevedo. A tendência é que com o passar dos meses, essa obra comece a ganhar mais corpo e aí sim a receita e o lucro da companhia vão aumentar de maneira considerável. Agora, olhando para o resultado líquido apresentado pela companhia, a gente chega a se assustar. A Azevedo teve um prejuízo líquido de mais ou menos 77 milhões de reais. No entanto, não tem por que ninguém ficar apavorado com esse prejuízo. Esse prejuízo aqui, esse resultado líquido, tem a ver principalmente com a aquisição da Phoenix pela Azevedo. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: a Azevedo tinha lá nos seus balanços alguns terrenos. Esses terrenos foram comprados justamente para ajudar na aquisição da Phoenix, ou caso a aquisição da Phoenix não fosse para frente, para serem usados como garantias para futuros contratos de descomissionamento. Esses terrenos, na época, receberam uma avaliação de 185 milhões de reais. E com as negociações com a Phoenix andando, chegou naquele ponto, onde eu já expliquei em outros vídeos, que a Azevedo decidiu comprar a Phoenix
justamente para não precisar depender de licenças da ANP ou do IBAMA que se encontravam em operação padrão na época. Na ocasião da compra da Phoenix pela Azevedo, a Phoenix foi avaliada em mais ou menos 129 milhões de reais. E essa compra da Phoenix pela Azevedo seria feita basicamente via uma permuta. A Azevedo entregaria os terrenos e ganharia a Phoenix. Basicamente, a companhia trocaria um ativo não operacional por ativos operacionais. Isso, na minha visão, é um excelente negócio. No entanto, como a Phoenix foi avaliada em 129 milhões de reais e os terrenos estavam marcados no balanço a 185 milhões de reais, seria muito ruim para a Phoenix, para esse parceiro da Azevedo, receber esses terrenos por 185 milhões de reais. Isso porque, caso o dono da Phoenix recebesse os terrenos nesse valor, ele teria que pagar um imposto muito grande devido ao ganho de capital que ele teve, uma vez que a empresa dele foi avaliada em 129 e ele está recebendo um pagamento de 185. E por conta disso, de toda essa negociação, a Azevedo fez esse movimento de fazer a remarcação do valor desses terrenos no seu balanço para o mesmo valor no qual a Phoenix foi avaliada. Dessa forma, esse prejuízo de mais de 77 milhões de reais apresentado pela Azevedo é efeito basicamente dessa equivalência patrimonial que não tem nenhum efeito caixa, é simplesmente contábil e é fruto dessa negociação para aquisição da Phoenix. Antes de continuar falando sobre a Azevedo, deixa eu te contar uma coisa muito importante. Você pode ter a minha ajuda no dia a dia com os seus investimentos. Para isso, é só você dar uma conferida nos links que estão aqui na descrição e no comentário fixado. Ali tem um link para minha assessoria de investimentos, que é exclusiva para aqueles investidores que têm um capital a partir de R$500 mil para investir, e também tem o link para minha mentoria individual, que é livre para todo mundo sem restrições. Portanto, confere os links, vê qual das duas opções se encaixa melhor para você, preencha o formulário que eu mesmo entro em contato para a gente conversar melhor. Por falar na Phoenix e no negócio de petróleo da Azevedo, a companhia divulgou algumas informações importantes nesse balanço. Primeiramente, a empresa divulgou ali o VOIP, o volume de oil in place, e o VGIP, que é o volume de gás in place, que basicamente é o quanto existe de petróleo e de gás naqueles campos que pertenciam à Phoenix, no campo de Periquito lá principalmente. Obviamente, a Azevedo está refazendo muitos estudos sísmicos e geológicos nesses campos e é bem possível, diria até que provável, que a companhia encontre novas reservas, o que vai trazer esse volume total de óleo para cima e vai ser muito importante para a companhia, porque a gente sabe que volume de reservas encontradas, é um ativo para empresas de petróleo. Sempre é bom lembrar que a Azevedo já está trabalhando nesses campos que eram da Phoenix, Periquito Nordeste, Concrise e os demais, e também já está trabalhando nos campos provenientes da parceria com a PetroVictory, principalmente o campo de Andorinha. Tanto é que quando a gente olha alguns dados recentemente liberados pela ANP, a gente vê que mesmo com poucos dias de operação, a Azevedo já conseguiu entregar uma melhora na produção dos campos que pertenciam à Phoenix. Como dá para ver aqui nesse gráfico, no mês de junho, mesmo com poucos dias operando os campos que pertenciam à Phoenix, esses campos já atingiram o máximo da sua produção no ano nas mãos da Azevedo. E a tendência é que essa produção continue crescendo à medida que a companhia vá fazendo os investimentos e vá fazendo as intervenções necessárias nesses poços. E a própria Azevedo colocou nesse release o que ela pretende fazer com esses campos que eram da Phoenix principalmente. A ideia da companhia, primeiramente, é atingir a marca de 100 barris de petróleo por dia. Depois, posteriormente, a próxima grande marca serão os 1.000 barris de petróleo por dia. E a companhia acredita que pode sim superar a marca de 1.500 barris de petróleo por dia nesses campos que pertenciam à Phoenix. Se a empresa conseguir atingir os 1.500 barris de petróleo por dia, eu acredito que é uma marca muito importante. E isso sem contar a possível produção que pode vir dessa parceria com a PetroVictory e nas possíveis novas parcerias ou aquisições que a Azevedo pode fazer ao longo dos próximos meses. E uma outra questão que é muito importante pontuar nesse ecossistema da Azevedo é a proposta de fusão feita pela REAG com a companhia. Eu já expliquei essa proposta de fusão no detalhe nesse vídeo aqui. E pelo que a gente viu no call de resultados,
Tudo indica que as negociações estão bastante avançadas e que existe uma confiança muito grande de que essa fusão realmente vai ser concretizada. E na minha opinião, essa fusão precisa acontecer porque ela vai ser transformacional para a Azevedo. Isso porque essa fusão vai sanar o principal problema da Azevedo desde a sua reestruturação, que é o seu capital de giro. A Azevedo é uma empresa que vem batalhando com problemas financeiros desde a sua reestruturação. E a companhia não dispõe de um grande capital de giro que permita a ela crescer de maneira sustentável o seu backlog. Porém, com essa fusão acontecendo, a Azevedo vai ter uma estrutura de capital muito mais robusta e isso vai permitir que a companhia acelere o crescimento do seu backlog. Portanto, tudo indica que essa fusão vai ser muito benéfica para a Azevedo. Obviamente, nós precisamos ter ciência de quais são os termos dessa fusão, qual o valuation proposto, e tudo isso a gente vai saber quando a companhia convocar uma Assembleia Geral Extraordinária. E a cerejinha no bolo é que, caso essa fusão realmente seja concretizada, a Azevedo e Travassos Petróleo não vai entrar nessa fusão, ela vai ser spin-offada, ou seja, vai acontecer uma cisão e a Azevedo e Travassos Petróleo vai ser uma empresa listada em bolsa separadamente. Dessa forma, quem for acionista de Azevedo continuará tendo ações da Azevedo, agora com essa nova empresa oriunda da fusão, e também receberá ações da Azevedo e Travassos Petróleo. E eu acredito que essa cisão vai ser muito positiva para os acionistas. Isso porque a Azevedo e Travassos Petróleo vai ser uma empresa completamente limpa. Não vai ter dívida, não vai ter os passivos que a Azevedo tem hoje e vai ter os seus ativos de petróleo já em plena operação. Portanto, dessa forma, a gente pode ter um grande destravamento de valor com a Azevedo e Travassos Petróleo e a gente vai ter uma Azevedo e Travassos infraestrutura, digamos assim, muito mais bem capitalizada, com uma estrutura de capital muito melhor e podendo acelerar o seu crescimento. Por conta disso, eu acredito que essa fusão é muito positiva e vai ser transformacional para a companhia e para os seus acionistas. E você, me manda aqui nos comentários, você tem Azevedo, tá de fora, tá pensando em comprar? Me manda a tua opinião sobre a companhia ou qualquer pergunta que você tenha no geral. E também não esquece de algo muito importante. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e se puder, se não for muito incômodo, compartilha esse vídeo com um amigo, familiar, cachorro, gato, papagaio, com quem tu quiser, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.